Já estou ao vivo? Oi, boa noite, olá, tudo bem? Tem alguém aí? Ariadne, tudo bem? Primeira a entrar aqui na minha live, boa noite. Vamos esperar chegar mais gente para a gente conversar. Me conta aí, como foi o seu dia? Bom, para começar aqui, enquanto eu estou semi falando sozinho, que vocês duas já são muito importantes para mim. Boa noite, Denderá, boa noite, Ariadne, boa noite, Hugo. Então já quero começar falando dessa frase que eu coloquei agora aí, né? Falando sobre viver em paz no presente. Já me mandaram assim, como que eu vou viver em paz? Olha o que está acontecendo. Esse presente não é o seu presente, é uma fase, tá? Então mesmo quando você não está em paz hoje, viva esse momento, compreenda tudo isso, que amanhã você já vai estar em paz novamente. Quem chegar aí, me conta de onde fala, o seu nome, a sua cidade. Clica no aviãozinho, convida alguém para a live, porque essa live vai ser muito interessante hoje. E enquanto o pessoal está chegando, eu vou contar 2 segredos aqui para vocês. Eu estou iluminado assim porque eu estou com algumas velas, né? Eu estou aqui no interior e para ficar uma live bonita, bem iluminada, eu coloquei umas velas aqui, que a minha mãe me deu. Aí eu fui aumentar o volume, o que eu fiz? Queimei o pelo do braço. É normal, acontece. Então, enquanto eu estou esperando vocês chegarem aí, Miguel, olá Marisa, tudo bem? Oi Vitor, oi Auriane de Boa Vista, olha que legal, um abraço aí para Boa Vista. Então vou contar para vocês como é que foi o meu dia hoje. Foi bem dinâmico. Eu levantei cedo, tomei café da manhã, fui fazer uns trabalhos de centro da cidade, mas aqui mesmo no bairro em que eu estou. Passei na papelaria para comprar papel, para comprar etiquetas, material para eu encapar o quê? Os livros de numerologia. Aí uma grande amiga minha veio até a minha casa buscar o livro dela, olha que legal. E quem ainda não tem o seu livro, não se esqueça de me mandar mensagem direta aí, porque eu estou enviando para todo mundo, ó, com dedicatória especial. Então não perca essa chance. E qual é o tema da nossa live de hoje? É um assunto que muita gente traz para mim. E eu acredito que para todos os outros numerólogos também. Sejam bem-vindos, quem chegou aí agora. Não se esqueçam de clicar no aviãozinho e mandar para todos os amigos essa live. Hoje a gente vai falar sobre números em sonhos. Eu trabalho com numerologia, sou numerólogo, e as pessoas sempre me falam, eu sonhei com o número 11, eu sonhei com o número 15. O que significa? Isso é numerologia? Vamos lá. Numerologia é o estudo dos números que nasceram com você, tá? E a gente faz uma observação para orientar você na sua vida. Mas nós somos seres curiosos, nós vemos muitos números. E quando a gente sabe o significado de um número, a gente pode interpretar como um oráculo. Então, a partir do momento que eu vou interpretar um número em um sonho, é como se fosse um oráculo. Então, a numerologia ajuda na interpretação desse número e nós tentamos conciliar esse significado para aquilo que a gente está vivendo, né? Para as nossas atividades, a gente tenta encaixar as coisas. Então, vamos lá. Bem-vinda, Jay. Acabei de dar um exemplo aqui sobre o que você me perguntou sobre paz no momento em que nós estamos. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Helena. Boa noite, Iranice. Boa noite para todos. Daqui a pouco vocês vão poder perguntar tudo e tentem se lembrar com que números vocês já sonharam. Então eu já expliquei aqui para vocês, né? Os números que a gente sonha podem nos dizer alguma coisa como um oráculo. Mas numerologia é sempre o estudo dos nossos números, aqueles que estão presentes na nossa vida, muitas vezes onde a gente nem vê, né? Por trás do nosso nome, escondido ali na nossa data, né? Quando é a soma de um número e outro, a gente nem sabe muitas vezes que a gente tem alguns números, mas esses números são ativos na nossa vida. Então vamos lá, né? O que significa sonhar com números, gente? É muito importante entender o significado daquilo que a gente sonha. E para que a gente usa os números? Não é para mensurar, para organizar, para contar, para somar, para subtrair, né?
para usar esses números no nosso cotidiano. A gente usa muitos números. Então, para tudo. Então, sempre que você sonha com números, significa que você está tentando montar, tentando organizar alguma coisa na sua vida. E isso pode estar gerando preocupação, né? Ou é um aviso de que você precisa realmente se organizar na sua vida. Então, sonhar com números pode ter mesmo uma ligação muito forte com dinheiro, pessoas que estão preocupadas com dinheiro e precisam se organizar, com prazos, né? Com alguém que está pensando muito em começar alguma coisa e não sabe como. Então, os números eles dão um recado sobre organização. Você vai usar o significado do número, que é sempre sobre organização, para aplicar isso na sua vida. Então, pode ser preocupação, pode ser excesso de contingências, que você esteja fazendo muitas coisas e você precisa se organizar melhor para conseguir dar conta de tudo isso. Mas tem pessoas que sonham sempre com alguns números específicos, né? Então, por exemplo, para a numerologia, o número 1 é um número que simboliza um início, que simboliza independência, poder de ação. Então, sempre que você vê o número 1 nos seus sonhos, é um alerta, é um chamado para você. Será que você não está esperando demais? Será que não é o momento de começar alguma coisa? Porque esse é o significado do número 1. É sobre início. Será que você não está dependendo demais de alguém? Alguma coisa que você poderia fazer sozinho ou sozinha? Né? E entre os compostos do número 1, alguns números têm um significado especial também. Né? Então não é só o número que a gente vê. Então quando eu sonho com um número composto, por exemplo, 37 é um número composto e é um composto da família do número 1. Por quê? Porque 3 mais 7 é igual a 10. E 1 mais 0 é igual a 1. Então, sempre que você sonhar com um número composto, com uma dezena, uma centena, some esse número, adicione os componentes dele para você chegar a um resultado de um único dígito e você interpretar o significado deste número, tá? Então, 1 é sempre um recado de independência, poder de ação. Será que existe alguma coisa que você precisa iniciar na sua vida? Então esqueça aí o passado e inicie imediatamente, tá? Depois você vê como é que você vai fazer. Oi Luiz, tudo bem? Oi Ivo, boa noite, Miguel, Marília, boa noite a todos. Nós estamos falando aqui sobre numerologia e números em sonhos. Então cliquem no aviãozinho e convidem os amigos de vocês, porque com certeza todo mundo em algum momento da vida já sonhou com números. Depois, quais são os compostos do número 1 e o que eles querem dizer? Um dos mais famosos é o 19. E o que é o número 19? Representa no oráculo o número do Sol, o príncipe do céu. Então, quando você sonha com o número 19 ou vê o número 19, é sempre um recado bonito para você. Significa que alguma coisa que você está almejando está próxima de acontecer. Mas você ainda vai ter um obstáculo ali para chegar nesse objetivo, né? Como antes do sol nascer, a gente tem a noite sombria, mas o sol vai nascer, tá? Então é um significado de esperança. Então, como é um número 1, engrene a sua atividade, não deixe nada para depois, porque o sol, o 19, é um bom alerta para você, tá? E se sonhar com o número 28? O 28 também é um número da família do 1 e fala sobre ação. Mas aí a ação no 28 é um chamado mais sobre independência. Porque o 28, ele tem uma vibração mais envolvida com as pessoas, mais preocupada com os familiares. É aquele tipo de... É aquele momento, 28 corresponde muito àquele momento que a gente faz tudo por um familiar sem saber se existe alguma garantia naquilo. Então o 28 pede que você preste atenção às pessoas do seu convívio, se elas estão sendo completamente verdadeiras. E se preciso, resolva os seus assuntos sozinho. Depois, mais um composto interessante, 37. O 37 na numerologia é um número que traz muitos encantos. É um número que significa popularidade, apreço, admiração do sexo oposto para você. Tá? Então, se você sonhar com o 37, sua sorte já está mudando nesse sentido. O último composto que eu quero falar do número 1 é o número 55. O número 55 era utilizado
como um símbolo de vitória pelos antigos guerreiros. Eles esculpiam o número 55 para ir para a guerra. E esse número é um número que traz dinamismo, é um número que traz atividade e vitória na guerra, tá? Porque ele tem 2 vezes o número 5, e 5 é um número de mente rápida, de ação, é um número de velocidade. E na guerra isso era extremamente importante para eles. Então, se você sonhar com esse número, significa que você deve engrenar ainda mais a sua atividade. E o número 2, gente? Quem já sonhou ou já viu o número 2? Ou compostos do número 2? Já vão pensando aí. Tem alguns que são bem famosos. E o número 2, ele está muito ligado a esse mundo do sonho, do inconsciente. O 2 é ligado à lua. Então é tudo sobre o mundo inconsciente, sobre a mente inconsciente. O 2 ele é o oculto. E para a numerologia, o 2 está relacionado às parcerias, à ajuda que a gente pode oferecer para alguém e a ajuda que a gente pode receber de alguém. Então, quando você sonha ou vislumbra ou vê um número 2, é uma pergunta para você. Será que existe alguém próximo que precisa da sua ajuda? Será que não é o momento de você esperar um pouquinho ou pedir ajuda de alguém? O 1 é ação, o 2 é espera, tá? Paciência, não forcem as coisas. Então, vamos aos compostos do número 2. Lembrando aqui para quem está chegando que o assunto da live de hoje é os números nos nossos sonhos, tá? Números e sonhos. Então, nós sonhamos com números. Essa live é mais oracular. Eu estou falando do significado dos números como um oráculo para vocês. Então, qual o composto mais famoso do número 2? É o 11. E nesse caso dos sonhos, o 11 tem um significado especial. E muita gente fala que vê o 11, 11, 11 nas horas, né? Fala que sonha com o 11, que é perseguido pelo 11. Nesse caso é muito interessante porque o 11 é um número que traz força espiritual. Se o 2 é a lua, o 11 é a lua cheia. Como eu explico para as pessoas, é a lua em seu estado mais poderoso. Porque para a lua ser bonita, ser brilhante, ser forte no céu, ela precisa de luz solar, certo? A qualidade da lua é medida pela força que ela está refletindo a luz do sol. E o 11, ele reflete 2 vezes a energia solar, que é 1. Então o 11 é um número de iluminação terapêutica muito forte. Ele está transformando muita energia em terapia, em sonho, em espiritualidade, em intuição. Então quando você sonha, vê, observa o número 11, é um chamado para um despertar. Como é que você está lidando com a sua espiritualidade? É momento de você se recolher um pouquinho e prestar atenção nesse mundo psíquico em torno de você, tá? Nas suas inspirações, no que as pessoas dizem, a sua fé, a sua espiritualidade, tá? O 11 ele traz muitas vezes premonição também. Então, abra os olhos e enxugue os seus ouvidos. Outro composto do número 2, que é bem famoso também no mundo numerológico, que é um número que pode indicar conflito de relacionamentos, o 29. Porque o 29 tem muito elemento feminino nele, que é o próprio 2, e muito elemento masculino, que é o número 9. Então, é uma energia yin-yang sempre em movimento, sempre em disputa, né? E quando você sonha com o 29, vê o 29, é um aviso de que você deve ser mais paciente, mais precavido no seu relacionamento. Estão gostando, gente? Comenta aí, comenta o seu nome, de onde você está falando e envie essa live para alguém. Vamos para o próximo número. 3. O número 3 é um emblema de comunicação, né? É um número da intensidade, da alegria, do entusiasmo, mas a essência dele é a comunicação. Não só a comunicação verbal, mas escrita, interpretada, pintura, arte, né? Na verdade não é comunicação, seria a expressão. Com a expressão, a gente mostra para as pessoas, independente da fala, tudo aquilo que a gente quer dizer, né? Então existem maneiras de eu expressar um sentimento, uma visão, um desejo, a arte, né? A minha criatividade. Então sempre que eu sonho com o 3 ou vejo o 3, é um
uma pergunta para você. Será que existe algo que você precise dizer às pessoas? As pessoas que convivem com você ou ao mundo? Será que você está usando corretamente a sua criatividade? Né? Então o 3 ele é um chamado para a expressão verbal, para a expressão artística. Então se comunique mais. Aí alguns compostos indicam uma facilidade ou uma dificuldade de expressão. Por exemplo, o 12 ele já é um número mais tímido. Ele é um número que não tem tanta autoconfiança. Ele precisa se tornar um 3 ainda. Né? Então o 12 ele pode ser um alerta para que você elimine de uma vez por todas a sua timidez, para que você assuma a sua natureza exuberante de número 3. Não fique tímido, não fique crítico, não fique se sentindo bloqueado. O 12 pede que você dê mais de você para os outros. Já o 21 mostra o contrário, mostra um domínio total da sua comunicação, do seu senso de humor, o que provavelmente vai trazer sucesso para você. Reconhecimento, prestígio. O número 21 é o mundo no oráculo, no tarô. Né? Então é um número muito positivo, em que as pessoas se expressam, né? Quem lembra da figura do 21 são pessoas nuas, com o mundo atrás delas. Então elas não têm mais vergonha de nada. Elas já são aquele 12 invertido. Ele não tem timidez, ele não tem travas, ele não tem inibição. Então é um número, comunicativamente falando, excelente. Depois tem o número 4, que é outro número também que aparece muito em sonho das pessoas. Especialmente daqueles que precisam se organizar de fato, cuidar das suas finanças, cuidar do seu trabalho, usar as mãos para produzir o seu sustento, para trabalhar bastante. O 4 é o número da solidez, da segurança da matéria. Né? Então, quando aparece o número 4 em um sonho, é uma pergunta para você. O que precisa ser organizado na sua vida nesse momento? O que precisa ser medido? O que precisa ser posto os pingos nos is? O que precisa ser feito, especialmente na sua casa, na sua família, nas suas responsabilidades? Tá certo? E quais são os compostos do número 4? Existe o 13, que é um número, aliás, muito temido pelas pessoas. O 13 significa uma transformação. Então, pode mostrar que a pessoa está acomodada também e precisa fazer uma mudança na vida dela. E essa mudança pode ser de súbito, muitas vezes. Tirando ali o seu falso conforto, muitas vezes. E tem também o 22. Já o 22 é um número que fica muitas vezes com a cabeça na lua. Né? E ele precisa prestar mais atenção aos deveres, aos perigos, ao excesso de imaginação. Né? Então é um número que chama a atenção para aterrar você. Tá? Não se comporte como um ingênuo, como um louco, quando você vê o número 22. Preste muita atenção às pessoas que estão próximas de você. E ó, chegou 22 pessoas na minha live. Eu tô falando do 22? Eu quero mais. Clica aí no aviãozinho e convida as pessoas que você conhece, as pessoas que te contam sonhos. Sempre tem aquela pessoa que conta sonhos pra gente, né? Então, chama ela aqui pra live. Boa noite, Sony, tudo bem? Boa noite, Júlio, Juliano. Olá, olá. Então, nós estamos falando aqui sobre os números nos sonhos, tá? Então, vamos continuar falando mais um pouquinho sobre o número 4. Depois tem um outro composto, o 31. O 31 fala sobre viagens, sobre mudanças também, sobre regras, sobre lógica, sobre produzir através do seu trabalho. Né? Então é um trabalho dobrado muitas vezes no 31 e é um aviso de que talvez seja a sua última chance de resolver alguma coisa. Que nem aquele último dia do mês, sabe? O dia 31. Então você tem que fazer tudo ali. Não tem mais para onde correr. E o 40 também, que é um número muito ligado à cura, à decantação, aquele momento que é uma pausa para eu me restabelecer. Então ver o 40 num sonho também é sempre um bom indício, falando assim oracularmente, porque o 40 é um número de cura, de descanso, é o descanso do guerreiro. E o 5, gente? O que significa o número 5? Quem lembra? 5 é o número dos sentidos, das mudanças, dos câmbios, dos acordos rápidos. Então, quem vê o 5 em um sonho,
deve se perguntar o que precisa ser mudado na minha vida. O que precisa ser transformado, mas nesse momento presente. Não é no futuro, não. É alguma coisa corriqueira, rápida, do presente. O 5 é um número mais fortemente conectado ao presente, né? Porque do 1 ao 9, o 5 está exatamente no meio. Então ele é ali o ponto de equilíbrio para o presente. Então nesse momento eu posso mudar a marcha. Então quando você vê o número 5 em um sonho, em alguma percepção, se pergunte: o que eu preciso transformar, o que eu preciso mudar neste momento? Tá? Compostos do número 5, 14, que é o número da alquimia, do homem experimentando os elementos. O 14 é um número que está muito ligado aos sentidos também, e pode ser um alerta que você precisa se policiar mais nos prazeres, dosar mais o consumo de bebidas, de álcool, de substâncias, né? Uma pergunta: 5 pode ser crises? Normalmente o 5 ele tem sucesso nas crises, tá? Ele prospera no ambiente em que está tudo fora do lugar. Ele se adapta facilmente ou ele sai rapidamente dali. Então, pode sim e requer essa mudança de qualquer forma, tá? Uma atitude de liberdade, de fuga, de transformação aí para esse momento. E outros compostos que são muito positivos do 5 são o 23 e o 32. São números que representam prosperidade, proteção de superiores, ajuda de pessoas em um nível acima de você, seja material, poder, intelectual. Essas pessoas vão olhar você com simpatia. O que mais? 41 é um número que simboliza viagens também, mudanças mais em um nível assim. O 5 é só uma mudança no momento. O 41 ele fala de deslocamento físico, muitas vezes, né? Então é um número interessante para um sonho também, especialmente para quem está pensando sobre morar em outro lugar. O 41 pode ser um emblema, um significado de que isso vai se frutificar. Outro número interessante é o número 6. O 6 é ligado a matrimônio, casamento, relações com as pessoas, deveres na família, responsabilidades. Então, quando você sonha com o número 6, é sempre uma pergunta para você sobre as relações familiares. Será que alguém precisa da sua ajuda? Será que você precisa discutir alguma coisa importante com o cônjuge, com o sexo oposto, com as pessoas com quem você se relaciona? O 6 é acordo, é diplomacia. Então é um momento de não atacar ninguém, de ouvir as pessoas e de chegar a um acordo. E quais são os compostos do número 6? Tem o 15, né, que tem um significado de paixão, que tem um significado de intensidade. Né? Quem sonha com o 15 pode estar atravessando uma fase de muitos desejos, né? Ou pode estar esperando receber alguma coisa, um presente, encontrar-se com alguém interessante. E pode ser que realmente isso venha a acontecer. Já o 24 e o 42 são números mais domésticos, mais ligados à família imediata, às pessoas que moram com você. Então, preste atenção aos cuidados com essas pessoas, a saúde delas, pergunte se está tudo bem, olhe pelas pessoas aí. E outro composto que eu gosto muito do 6 é o 33. O 33 também tem um significado de cura, assim como o 40, só que não é uma cura lenta, não é aquela cura que eu preciso de um tempo, uma pausa. O 33 ele é a maravilha fisiológica, então ele vai falar sobre fertilidade, sobre força física, sobre melhora do estado de saúde, sobre melhora na saúde, mais energia, de amor, de força e de vitalidade para o seu corpo. Pessoas que têm o 33 são pessoas muito férteis, pessoas que têm uma cura muito rápida. E a mesma coisa se espera quando você vê esse número em algum lugar ou quando você sonha com esse número. Oracularmente falando, ele atrai esse significado para você. E o número 7. 7 é um número muito famoso também no mundo da numerologia. Todo mundo quer saber o que significa o número 7. 7 é um número da mente, o chakra da coroa, liberdade ao mundano e a busca da perfeição espiritual. Né? O 7 tem grande contingente de tolerância, de desapego, de desprendimento nele, mas ao mesmo tempo ele é
mental e intelectualmente falando, dinâmico, aceso, curioso, inquisitivo, questionador, perfeccionista, né? Alguém que gosta de testar o mundo, gosta de perguntar tudo, gosta de investigar. Então, quem sonha com o número 7 deve se perguntar como é que está vivendo as crenças, como é que está a questão da sua especialidade. Será que você não precisa se aprofundar mais naquilo que você quer descobrir? O 7 é o número do mistério e da descoberta também. Então, sempre que você vê um número 7, se pergunte se você vem prestando atenção a todos os detalhes, usando a sua mente para solucionar os mistérios da sua vida. E os compostos do número 7, quais são? Que a gente pode ver em sonhos. 16, que é um número que é mais frágil, que é um número que fala sobre um estado de espírito frágil, mas sustentando aquele falso orgulho, aquela prepotência, né? Então, quando você vê um 16, quando você sonha com um 16, pode ser um alerta para você também diminuir o ritmo, assumir a sua verdade, olhar para dentro, ao invés de olhar tanto para fora, né? Você não precisa provar nada para ninguém. Então o 16 pede essa calma, essa interiorização, para você se fortalecer espiritualmente. Boa noite, Michele. O Miguel falou que o 7 é o número favorito dele. Ó, interessante, agora você já viu o significado aí. Oi, Marcela. Sejam bem-vindos. Convidem os amigos de vocês clicando nesse aviãozinho e enviando. Se vocês tiverem grupos de conversa, vai ser muito legal. Todo mundo vai cair aqui. E eu já estou me aproximando do fim da live, hein? Eu já estou falando sobre o número 7. Outros compostos do número 7, que são muito positivos e que indicam descobertas, aprendizagem. 25 e 34 são os melhores. São números que têm uma espiritualidade positiva, né? Que acontece progressivamente, de forma não agressiva. E depois a gente tem qual? 43. 43 já tem um significado mais instável no número 7. Ele já traz a mente turbulenta, muito questionamento, pessimismo, excesso de crítica. Então, se você visualizar o 43 no seu sonho, preste atenção. Seja mais autocrítico e menos crítico do outro, tá bom? E depois o número 8. Eu já vi que alguém perguntou aí do número 8. Provavelmente sonhou, ouviu ou tem um 8 muito forte na vida. O 8 é ligado ao lado profissional das pessoas, à justiça, aos assuntos mundanos, ao equilíbrio entre o espiritual e o material, que é o que nos abastece aqui no nosso planeta, né? Então, quando você sonha com o número 8, é sempre um alerta, um chamado de atenção aí para a ênfase que você está colocando na sua vida profissional, na sua vida material. Será que você está sendo organizado o suficiente? Será que você está sendo ambicioso o suficiente? Será que você está fazendo mais do que você pode? O 8 ele pede isso, tá? O 8 ele nunca compensa o que é medíocre. Ele sempre pede que você esteja acima da média. Então, engrene a sua energia, o seu poder, né? a sua capacidade, a sua autoridade naquilo que você faz. Pois é, ninguém sonha. Todo mundo me fala que sonha com números, agora tem todo mundo falando que ninguém sonhou com os números. E aí? E os compostos do número 8? Tem o 17, que é um número sobre esperança, sobre vontade de fazer, mas também tem um alerta contra a ostentação, tá? Cuidado, não fique se exibindo por aí. E depois a gente tem 26, 35, que são números que têm um significado de conflito também, de disputa por alguma coisa. Tá? Então se fortaleça, aprenda a ser mais diplomático nos combates da vida aí. Isso é importante. E tem dois números que eu gosto, que são o 80 e o 89. Para a numerologia caldeu-hebraica, eles têm um significado de proteção divina, tá? De pessoas que conseguem escapar dos perigos, graças à presença desses números. Então, se você sonhar com 80 ou 89, são números bem positivos também no universo do número 8. E agora, por fim, o número 9.
9 que é um número também muito temido pelas pessoas, ninguém quer atravessar uma fase 9. Mas sem o 9, a gente não pode fazer um inventário de tudo que a gente aprendeu, a gente não pode chegar às conclusões que a gente precisa, a gente não pode concluir e dar um desfecho para as atividades na nossa vida. Tá? Então, o 9 é sempre um número que pergunta sobre finalização. Quem sonha com o 9 está sendo questionado exatamente disso. Existe alguma coisa que você precise finalizar? Será que você não está protelando demais? E o momento é esse agora? Será que não é o momento de concluir, de dar um desfecho, de fechar a porta para alguém, né? De se posicionar aí? Então, 9 é um alerta. O que você precisa finalizar na sua vida? E os compostos do número 9? Aí tem o 81, tem o 18, tem o 27 e o 36. Vou falar fora da ordem, tá? Os que eu mais gosto, os melhores, são 27 e 36, tá? São números muito positivos mesmo, são números industriosos, são números que falam sobre grande alcance de energia. Então, se você visualizar esses números em sonho, em algum lugar, é um sinal de que a sua energia está em alta e que você precisa correr atrás dos seus objetivos na direção de finalizar com eles, tá? Num momento de encerramento mesmo, de atingir o que você deseja. Já 18 é o mais complicado, tá? É um número que tende a trazer muita ansiedade, medo, né? É um número que fala que você deve agir com muito cuidado, apalpando tudo, todo o terreno onde você pisa, né? Eu falo que no oráculo 18 ele é a lua, é aquela luz fraca, então a gente precisa prestar atenção no terreno em que a gente está pisando, naquilo com o que a gente está se envolvendo ou com as pessoas ao nosso redor. Ouça a sua intuição também e as mulheres que você confia, se você visualizar um 18. E depois alguém perguntou do 81, que é um número que tem um grande alcance também, um grande alcance de liderança, de poder, né? E ele fala sobre isso, para você não se queimar com o poder, para você prestar atenção à sua conduta quando você tiver que lidar com o poder, tá certo? Alguém perguntou sobre o número 15, eu falei, é um número de paixão, é um número de luxúria, é um número que fala sobre esperar alguma coisa que é prazerosa para você. Isso pode estar se aproximando. E como ele se resume a um 6, como ele reduzido é um 6, é um alerta de que você precisa prestar atenção às suas relações dentro de casa, com o cônjuge, namorado, namorada, com as pessoas que convivem com você. Sonhar com o 101 tem a ver com a energia do número 2, tá? E 2 é trocas, 2 é parceria, ajuda do outro. E você falou do 0. Nossa, eu ia esquecer do 0, gente. Ele também é número. O 0 significa um retorno ao princípio, né? É um número que traz uma energia espiritual e ele mostra um retorno, tá? Um regresso ao local de origem, a crença inicial, significa que você vai ter que olhar um pouquinho para trás, tá certo? E agora eu vou falar sobre uma outra coisa, porque quando você fala também que é numerólogo, as pessoas perguntam, qual é o número da loteria? Então, para quem sonha com números, eu vou falar sobre isso. Sempre que você sonhar com um número e você for jogar esse número, jogue a versão invertida, tá? Porque a gente sonha com o hemisfério esquerdo do cérebro. E a gente lê com o direito. Então o número sai do lado esquerdo e é lido pelo direito. Só que o seu lado consciente, que é o que lê, está adormecido. Então você está lendo o número ao contrário, na verdade. Tá? Você não está lendo bem. Então quando você sonha com um número, inverta ele para jogar. Tá certo? Ivo falou do 1200. Foi o que eu ensinei no comecinho da live. A gente sempre soma. Tá? Então 1200 é um 3, que fala sobre a sua necessidade de comunicação. Pergunta se alguma coisa não precisa ser dita para as pessoas. Aí eu comentei do 12, né? Esse 1200 aí vai falar um pouco do 12. Mostra a pessoa em um estado de timidez, de pausa, né? De lentidão, né? E o 0, que é a espiritualidade. Então reforce a sua espiritualidade, a sua energia. Gente, vocês gostaram da live? Eu quero que vocês enviem essa live para as pessoas que vocês gostam, tá? Ela vai ficar salva aqui também. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de aparecer lá no meu canal, canal Numerologia no YouTube, de me seguir também no Facebook,
numerólogo Marcos C, no meu Instagram, @numerólogo Marcos. E não se esqueçam de se inscrever no meu curso de numerologia e não se esqueçam de adquirir o essencial, o livro sobre numerologia, os 4 pilares do autoconhecimento. Envio para todo o Brasil. Nesse livro você vai aprender a calcular os 4 principais números do seu mapa numerológico, a interpretar. Tem perguntas para você responder, para você refletir sobre o seu autoconhecimento, sobre a vocação ideal. Eu falo aqui sobre os números e profissões, aparência física dos números e também a numerogênese, que para quem não sabe o que é uma análise dos números com relação à matemática deles, né? Então, por que o número 4 quer dizer segurança e estabilidade? Né? Por que ele é um número de natureza feminina? Por que ele é um número quadrado? Por que ele é um número que repete os padrões que ele aprendeu? Tudo isso a matemática explica, mas você precisa ler o seu livro. Tá certo, gente? Um grande abraço a todos e eu aguardo vocês aqui na próxima live, numa próxima oportunidade. Quem quiser o livro, quem quiser saber mais sobre o curso, manda direct para mim, Numerastê. Tchau!